Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, 8 de abril de 2026, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio, de podermos contemplar as suas maravilhas, de podermos contemplar, tudo aquilo que o Senhor tem feito grandes coisas, Grandes coisas o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele tem cuidado de nós, até aqui Ele tem nos fortalecido, Ele tem renovado as nossas forças, tem nos dado saúde, tem acrescentado a nossa fé, tem sido acrescentada através da palavra de Deus, de ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. E é por isso que aqui estamos nesta manhã, com o coração grato, porque a cruz está vazia, o sangue foi derramado e o Espírito Santo de Deus está conosco sobre a face da terra, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos capacitando, nos enchendo, de alegria, e alegria da nossa salvação. E a alegria do Espírito Santo não é uma alegria passageira, é uma alegria para toda a eternidade, Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, o Espírito Santo, ele nos alegra, porque ele nos faz lembrar que a cruz está vazia, e a cruz estando vazia, o Senhor Jesus está conosco, e a sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí o Senhor se faz presente. Então, aonde você está, o Senhor Jesus está contigo, te guardando, te protegendo, quebrando os laços, despedaçando, os planos de Satanás contra as nossas vidas. E aonde nós estamos, o Senhor está conosco, nós estamos guardados, nós estamos protegidos e nós somos abençoados, amém? Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 6, O contexto diz assim: Deus promete livrar os israelitas, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, ó Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor Espírito Santo venha falar no mais profundo do nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas algo, Senhor, que vai mudar a nossa história. Algo, Senhor, que vai fortalecer a nossa fé. Algo, Senhor, que vai, Senhor, nos dar força para conduzirmos, ó Deus, para nos conduzir, para nós permanecermos na tua presença e no teu altar. Algo, ó Deus, que vai, Senhor, nos libertar, que vai nos tirar da escravidão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fica conosco, fala conosco hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos amados, aqui nós temos, a palavra de Deus, onde o contexto, ele já nos diz tudo, Deus promete livrar os israelitas. Irmãos, o nosso Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que nos dá livramento, é um Deus que nos protege, é um Deus, irmãos, que Ele fala por nós, Ele age por nós, Ele intervém por nós. E nós vemos aqui, que Deus, Ele interviu nesta causa. Deus estava, orientando Moisés o que ele deveria fazer, como que ele deveria proceder.
E Deus, irmãos, ele tem agido a nosso favor, ele tem nos dado a direção. O que é que nós devemos fazer, como que nós devemos proceder. E nós devemos, irmãos, agir da maneira certa, orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Ele, né, que venha tomar a direção das nossas vidas. E nós temos que deixar ser guiados por Ele. Nós temos que deixar ser, né, alimentados pela sua palavra. E quando nós nos alimentamos da palavra, como nós estamos fazendo nesta manhã, nós temos resposta, nós temos vitória. E aqui nós vemos, né, que Deus disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. E Deus está falando para nós nesta manhã: e agora verás o que hei de fazer na tua vida. Agora verás o que hei de fazer no teu casamento, na tua família. O nosso Deus, irmãos, é Deus que muda a história. O nosso Deus, ele é Deus que fala, ele é Deus que age, ele é Deus que promete e ele cumpre com a sua promessa. E aqui nós vemos, né, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa vos deixará ir. E aqui Deus estava dando essa palavra de ânimo para Josué, para Moisés. E essa palavra vem para nós neste dia: agora verás o que hei de fazer. Irmão, todo laço que prepararam contra mim e contra a tua vida não há de prosperar, não há de prevalecer. Todos os planos malignos contra a nossa vida, Deus vai jogar por terra. Porque Ele é poderoso para fazer isso, Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos dar a vitória, Ele é poderoso para nos manter de pé. Ele é poderoso para restaurar as nossas forças, porque muitas das vezes, diante das lutas que nós passamos, das adversidades que nós enfrentamos, o nosso corpo cansa. A nossa mente cansa, mas o Senhor é aquele que nos dá o livramento. O Senhor é aquele que faz coisas novas todos os dias. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. Se nós estamos com vida hoje, respirando de pé, é porque o Senhor tem nos mantido de pé. Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado graça. Ele tem, né, quebrado o arco, despedaçado a lança. E Ele tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. E aquilo que Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Ele prometeu para Moisés que Ele iria fazer e Ele fez. Irmãos, quando Deus fala, o inimigo ele tem que retroceder. E nós vemos aqui, nós vamos ler aqui mais para frente, né, que aquele povo, né, que Faraó e todo aquele povo teve que retroceder diante da mão do Deus Todo-Poderoso. E todo levante de Satanás contra mim e contra a tua vida há de retroceder, porque o nosso Deus ele tem poder. E quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós apresentamos a Ele, tem resposta, tem vitória. Quando nós apresentamos a Ele as nossas queixas, apresentamos a Ele as nossas dificuldades, apresentamos a Ele algo que está nos atormentando, algo que está nos aprisionando. Nós vemos que este povo aqui estava aprisionado por Faraó. Mas Deus prometeu que ia dar livramento e Deus deu livramento. E muitas das vezes nós estamos também, né, rodeados de problemas, rodeados de situações. Nós não achamos, né, uma saída, nós não achamos escape quando nós olhamos, né, com os nossos olhos físicos. Mas quando nós passamos a olhar com os olhos espirituais, há uma saída, porque Deus já deu a palavra. E quando Deus dá a palavra, Ele não volta a sua palavra atrás. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então tudo aquilo que Deus prometeu a meu respeito e a teu respeito há de se cumprir em um determinado momento, há de se cumprir. Porque Deus ele é Deus de vitória, Deus ele é Deus de livramento, Deus ele é Deus que ele nos dá, né, a condição de vermos o seu agir, Ele nos dá a condição de vermos, né, os nossos inimigos desmantelando, os planos de Satanás caindo por terra. E aqui nós vemos, né, e ele disse, porque por uma mão poderosa vos deixará ir. E essa mão poderosa aqui era a mão do Senhor, irmão, que estava trabalhando sobre a vida de Moisés para conduzir aquele povo. E esta mesma mão é a mão que está nos conduzindo aqui sobre a face da terra. É a mão que está nos mantendo de pé. É a mão que está nos guardando e nos protegendo. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo de número 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Moisés, ele precisou descansar nas promessas do Senhor. Moisés, ele precisou descansar nas promessas de Deus e nós também precisamos descansar nas promessas do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Ele honra com aquilo que Ele falou, com a palavra que saiu da boca do Senhor, há de acontecer.
Se ele prometeu prosperidade, a prosperidade vem. Ele prometeu livramento, nós seremos livres. Ele prometeu cura, nós seremos curados, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso e ele é fiel. Então a mesma mão que deu vitória a Moisés e aquele povo ali, é a mesma mão que está nos guiando nessa caminhada. Nós estamos num deserto, nós estamos passando pelo deserto, com provas, com lutas, com dificuldade, com açoites, com levantes, mas Deus está nos guiando. É a mão de Deus que está nos guiando aqui nesta terra, nesta caminhada, neste deserto. E eu quero dizer para você que deserto não é lugar para permanecer. Deserto é lugar de passagem. E quando nós passamos pelo deserto, Deus está conosco, porque Deus estava com aquele povo durante toda aquela caminhada. E o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus, ele é fiel. E no deserto ele dá socorro, no deserto ele dá livramento, no deserto ele envia refrigério, no deserto ele envia palavra, no deserto ele envia consolo. No deserto ele dá fortaleza, porque a palavra de Deus diz que ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Então aquele povo, irmão, estava passando por toda aquela situação. E Deus estava ali orientando Moisés, dando a palavra a Moisés, e Deus está dando uma palavra para nós neste dia, ou nesta madrugada, nesta tarde, seja lá que hora for. Deus, ele é Deus que dá a palavra e ele mantém a sua palavra de pé. E ele garantiu o livramento. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa vos deixará ir. Aquele povo, irmãos, estava ali, estava aprisionados por Faraó. Aquele povo ali estava sofrendo nas mãos de Faraó. E agora Deus fala para Moisés: por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. É Ele quem nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta. Aleluia. Ele é quem ouve as nossas orações, é Deus que ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Nenhuma oração feita no nome do Senhor Jesus Cristo, ela fica sem resposta. Aleluia. E ele disse: eu sou o Senhor. Você e eu estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, do Senhor que ouve e responde às nossas orações, do Senhor que nos mantém de pé, do Senhor que coloca, as armas de Satanás por terra. Coloca Satanás para correr em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós clamamos, irmãos, há livramento. Quando nós clamamos, há resposta. Quando nós clamamos, o nosso Deus, ele é poderoso para enviar o socorro. Ele é majestoso, ele é poderoso, ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele disse: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aleluia, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que dá vida. Ele é o Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele é o Deus que faz o sangue correr dentro de nossas veias. Ele é o Deus que nos mantém de pé sobre os nossos tornozelos. Ele é o Deus de vida, é o Deus de saúde, é o Deus de livramento, é o Deus de proteção. Aleluia. E aqui ele diz, e também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Havia, irmãos, uma aliança, havia uma promessa para aquele povo, e há uma promessa para nós. Há uma promessa de livramento, há uma promessa de salvação, há uma promessa de vida eterna. E nós temos, irmãos, que estar na presença do Senhor, porque o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos dá a direção. Deus aqui estava direcionando, Deus estava falando com Moisés, direcionando o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder. E este mesmo Deus está falando conosco neste dia. Há uma terra prometida para nós, a nova Jerusalém. Mas para isso nós temos que obedecer à ordem de Deus, obedecer à ordem do Espírito Santo de Deus, para nós passarmos por essa luta, para nós passarmos pelo deserto, até nós chegarmos à terra prometida. Há um deserto para passar, há fronteiras que nós vamos passar, mas Deus está conosco, porque Ele é quem vai na frente. Para nós herdarmos a terra prometida que está preparada para cada um de nós, a nova Jerusalém. Nós estamos sendo preparados, aquele povo estava sendo preparado, ele estava sendo guiado por Moisés. E nós estamos sendo, irmãos, preparados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E temos que ter essa certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir a um lugar certo, a um endereço certo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, irmão, é o nosso condutor aqui nesta terra. Ele é o nosso professor.
Ele é quem nos dá a direção, basta nós obedecermos. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus tem falado, tem orientado e tem mostrado, e muitos têm sofrido, muitos têm permanecido no deserto porque não têm obedecido a palavra de Deus, não têm obedecido a voz do Espírito Santo de Deus e permanece no deserto, permanece sofrendo, permanece padecendo por não obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que a obediência, ela quebra a maldição. Então toda maldição, ela é quebrada quando se obedece à palavra de Deus, quando se obedece ao Espírito Santo de Deus, quando anda sobre a direção do Espírito Santo de Deus, quando anda sobre a luz da palavra, toda maldição é quebrada. Então tem muita gente que ainda está no deserto por não obedecer à voz de Deus. Muitos estão sofrendo porque têm desobedecido à voz do Espírito Santo de Deus, não têm dado crédito à palavra do Senhor. Glória a Deus. E aqui ele diz, aí também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel. Irmãos, o nosso Deus, ele é aquele que ouve o nosso grito de socorro. O nosso Deus, ele é aquele que ouve quando nós pedimos perdão. O nosso Deus é Deus que ouve cada gemido, cada grito de socorro, cada grito de misericórdia, aleluia. E aqui ele diz, né, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Nós temos que ter, irmãos, essa convicção. Nós temos que ter essa convicção. Que quando nós recebemos Jesus, confessamos Jesus como nosso Salvador, nós fizemos uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E quando nós fizemos essa aliança, a nossa vida passou a ser conduzida de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural. Porque antes de nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, nós buscávamos direção em outras coisas. Nós buscávamos resposta aonde não tinha resposta, onde trazia mais problema. A nossa vida ia por água abaixo. Mas quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, recebemos Ele com alegria em nosso coração, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada e a nossa vida tomou outro rumo, tomou outra direção. Antes de Jesus, nós vivíamos completamente no deserto, sem solução, angustiados, entristecidos, perdidos, lamentando. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e recebemos o Espírito Santo de Deus, a nossa vida tomou outra direção, tomou outro rumo. Então nós saímos daquele deserto, aquele deserto de sofrimento, aquele deserto de lágrimas, aquele deserto de opressão, opressão sobre opressão. A pessoa está ali oprimida, oprimido, deprimido, angustiado e entristecido. Quando o Senhor Jesus entrou no nosso coração, juntamente com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida tomou outro rumo, tomou outra direção. Agora nós glorificamos o nome do Senhor, agora nós clamamos, tem resposta, agora nós pedimos, né? A palavra de Deus diz, pedi e dá-se-vos-á. Nós pedimos e Deus nos concede, segundo a sua vontade, o desejo do nosso coração. Pedi, dá-se-vos-á. Nós temos pedido e Deus tem nos dado vitória. Nós temos pedido e Deus tem nos abençoado. Nós temos pedido e Deus tem nos guardado. Nós temos pedido e Deus tem renovado as nossas forças, restaurado a nossa saúde. Aleluia. E aqui, né, nós vemos que Deus, ele estava ouvindo o gemido daquele povo. Deus, ele ouve o grito e o gemido. Deus, ele contempla as lágrimas de cada um que está diante dele, com coração sincero. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Então eles lembrou da aliança. Nós temos que lembrar que nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. Nós temos que lembrar que nós temos uma aliança com o Filho, que morreu ali na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós somos aliançados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós lembramos dessa aliança, irmãos, há um renovo, há uma alegria, há uma paz no nosso coração, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz, o Espírito Santo de Deus, ele traz essa paz. E aquele povo ali, irmãos, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo açoitados dia e noite, mas Deus estava falando com Moisés que Deus daria vitória, Deus tiraria aquele povo das garras de Faraó. E Faraó, para nós, neste dia, representa o inimigo de nossas almas. E Deus, ele nos garante que todo aquele que clamar a ele, ele vai dar livramento. Ele vai dar livramento, ele dá livramento. Aleluia. Faraó, nos dias de hoje, representa o inimigo de nossas almas, que muitas vezes quer aprisionar, muitas vezes ele açoita.
Ele aprisiona, ele açoita, ele mata os sonhos, ele mata os projetos, ele coloca um sobrepeso, uma sobrecarga. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, irmão, para nos dar vitória. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. E aquele povo estava debaixo daquela escravidão, daquela carga. Mas aqui, ó, o versículo 6 diz assim, ó, a parte B do versículo, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido. Irmão, Deus, ele é poderoso para livrar. Deus, ele é poderoso para tirar toda a escravidão. Mas para isso você tem que se achegar a ele. Você tem que reconhecer ele como Deus Todo-Poderoso. Muitos estão sofrendo, muitos estão no deserto porque têm virado as costas. Não tem dado crédito à palavra que tem sido pregada. A palavra tem sido pregada dia e noite, irmão. A palavra de Deus, ela não está sendo retida, ela está sendo ministrada. Tem homens e mulheres de Deus pregando, tem homens e mulheres de Deus levando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o versículo 7 diz: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão. Aleluia. Há uma vitória para mim e para você. Há livramento para mim e para você. Aleluia. Mas para isso nós temos que nos entregar inteiramente a Deus. Para isso nós temos que obedecer, ouvir e obedecer a sua palavra. Deus, ele é poderoso e a sua palavra diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te guarda, eu sou o Senhor que te protejo, eu sou o Senhor que te livra das garras de Satanás, mas para isso você tem que se posicionar na presença do Senhor e deixar ele agir, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos e deixar ele agir por inteiro, porque muitas das vezes nós queremos ver o agir de Deus, mas nós não colocamos a nossa vida, nós não colocamos os nossos projetos, nós não colocamos as nossas dificuldades nas mãos dele. E muitas das vezes nós colocamos e nós tiramos. E a sua palavra diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. O Senhor é o Senhor criador dos céus e da terra. É o Senhor que nos deu a vida, é o Senhor que nos formou no ventre de nossa mãe. Lá no ventre de nossa mãe nós já estávamos guardados. Quando ele permitiu que nós chegássemos aqui neste mundo, nós já chegamos debaixo da proteção dele. Por isso que nós estamos aqui. Quantos livramentos Deus nos deu, quantos escapes nós nos deu e Deus nos manteve de pé. Quantas vezes nós achávamos que nós não íamos conseguir, que nós não íamos levantar, que nós não íamos nos posicionar, mas o Deus Todo-Poderoso nos deu vitória. Porque neste momento, irmão, que a palavra está sendo ministrada, tem alguém orando a meu favor, tem alguém orando a teu favor. Neste momento tem alguém clamando, tem alguém de joelhos no chão, tem alguém com o rosto no pó clamando, e esta oração, irmãos, ela não fica retida, ela abrange em diferentes lugares, em diferentes situações. E aqui Moisés, ele estava sendo guiado por Deus, Moisés clamava a Deus pelo povo, Moisés pedia a Deus pelo povo. E Deus estava ouvindo o clamor de Moisés, aleluia. E aqui ele falou: eu vos levarei à terra. Ou seja, a promessa de Deus estava ali diante deles. E a promessa de Deus está diante de nós. A resposta que nós precisamos está diante de nós. Basta nós nos posicionarmos, basta nós clamarmos, aleluia. E aqui ele diz, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então há uma promessa de vitória, há uma promessa de livramento, e há uma promessa, irmãos, que nós temos que permanecer na presença do Senhor, porque diante de tudo que nós vamos passar aqui na terra, é um processo que nós vamos passar aqui na terra para nós herdarmos as mansões celestiais, a terra prometida. Para todo aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós estamos numa preparação e nós estamos sendo conduzidos. Naquele tempo, o povo estava sendo conduzido por Moisés. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, dá crédito à palavra. E aqui, lá em Isaías 43, 13 diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá?
E ninguém pôde impedir, irmãos, aquele povo, né, que estava ali sobre a direção de Moisés, de chegar, de viver as promessas de Deus. Quando Deus estende a mão, há manifestação. Quando Deus estende as mãos, as suas mãos estão... A mão de Deus está estendida. Muitas das vezes nós é que saímos debaixo das mãos do Senhor. Mas nós temos que permanecer debaixo das mãos do Senhor, porque é as mãos que nos guiam. As mãos de Deus é a mão que nos guia. É as mãos que nos coloca de pé. É a mão que nos dá direção. Então Deus estava, né, com as mãos estendidas sobre aquele povo, ou seja, as mãos estendidas aqui estava garantindo vitória, estava garantindo livramento, estava garantindo proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E as mãos do Senhor, ela continua estendida sobre nós. Que nós não venhamos sair debaixo da direção das mãos de Deus, que nós não venhamos sair debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos sair debaixo da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, porque Ele nos garante a vitória, Ele nos garante a direção certa. Ele nos livra de caminhos tortuosos, Ele nos livra da servidão, Ele nos tira da escravidão, e Ele nos tirou e Ele nos mantém. Agora nós é que temos que nos manter posicionados. Aleluia! E aqui nós vemos, né? Então disse, agora verás o que hei de fazer. Eu e você, nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Seja qual a situação for, seja pior que seja, há uma porta, há uma solução. Quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que eu não pude falar, irmãos, que o Senhor Espírito Santo complete em cada coração. Lembrando sempre que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode, irmãos, impedir o agir de Deus. Só há uma pessoa que pode impedir o agir de Deus, você mesmo, eu mesmo, com a minha incredulidade, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, com a nossa impaciência. Mas nós vamos orar a Deus para tirar todo o impedimento que tem impedido da nossa vida, que tem impedido o agir de Deus. Muitas das vezes nós colocamos a culpa no próximo. Ah, fulano é que está atrapalhando. Não, irmãos, é nós mesmos. Com a nossa falta de fé, com a nossa desobediência, com a nossa incredulidade, porque muitas das vezes nós somos incrédulos diante de algum problema. Ah, não tem solução, porque o nosso Deus garantiu solução. Então vamos orar a Deus nesta manhã, pedindo a Deus para quebrar, para tirar todas as barreiras que têm nos impedido de alcançar a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração, amém? Lembrando sempre que agindo Deus, quem impedirá? Eu sou o Senhor. É o Senhor que está falando. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu Santo Espírito, te agradecemos, ó Deus, por todas as tuas maravilhas. Fica conosco, ó Deus, hoje e para todo sempre. Meu Deus, meu Pai, nós almejamos, Senhor, a vitória. Nós almejamos, Senhor, socorro, nós almejamos livramento e nos ajuda, ó Deus, a contemplar, a viver as tuas promessas. E tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido, ó Deus, a nossa vitória, de nós alcançarmos a nossa vitória, de nós alcançarmos, ó Deus, algo que nós temos pedido. Meu Deus, tira, Senhor, todo o impedimento da nossa mente, do nosso coração, do nosso sentimento. Retira, meu Pai, de nós o teu Espírito Santo, ele é poderoso para fazer esta obra, para fazer esta limpeza, para nos purificar, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Meu Deus, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nos fortalece, retira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor, do nosso olhar, da nossa visão, da nossa audição, algo, Deus, que está dentro de nós, Senhor, que tem, Senhor, atrapalhado a nossa trajetória, a nossa caminhada, que tem, Senhor, atrapalhado, meu Deus, nós de recebermos a nossa bênção, de recebermos a nossa vitória, que tudo isso, ó Deus, venha ser repreendido, ó Deus, de dentro de nós, que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha total liberdade de trabalhar na nossa vida, de trabalhar no nosso coração, nos limpando, nos purificando, nos dando, meu Deus, meu Pai, sabedoria, nos dando entendimento, tirando, meu Deus, toda arrogância, tirando todo ódio, tirando todo rancor, tirando, meu Deus, toda desesperança, tirando, meu Deus, tudo aquilo que Satanás tem colocado, tem tentado colocar na nossa mente, ó Deus, para que nós possamos perder a nossa bênção. Meu Deus, que tudo isso venha ser retirado, tudo isso venha ser cancelado
selado, meu Deus, que nós venhamos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, cheios de gratidão, cheios de amor, e nos dá força, Deus, para prosseguir, nos dá força para caminhar, meu Deus, passar pelas provas, passar pelas lutas, meu Deus, meu Pai, servos e servas, meu Deus, que estão no deserto, ajuda-os a vencer, ajuda-os a passar, glorificando e exaltando o teu nome, meu Deus, meu Pai, envia o teu socorro, meu Deus, ali no deserto, meu Deus, o Senhor enviou socorro, o Senhor enviou livramento, o Senhor enviou refrigério, o Senhor, meu Deus, enviou a tua palavra, meu Deus, é a tua palavra, Senhor, que nos faz forte, a tua palavra que nos faz vencer, meu Deus, meu Pai, todos que estão passando pelo deserto, pela luta, pela prova, dai vitória, mantém de pé, renova as forças, renova a esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, certo da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e que nós nunca venhamos esquecer que nós fizemos uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, e assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje para sempre, amém, e graças a Deus. Irmãos, fiquem na paz, fiquem na graça e até uma outra oportunidade, né, que o Senhor nos conceder. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus.